todo ano o nosso Ministério de Louvor, ele tem um retiro espiritual, que acontece lá na Escola de Sião. Então, todo ano nós levamos o nosso departamento de louvor para uma reciclagem. E lá nós conhecemos o pastor Felipe, né, da Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Vamos receber com amor e carinho esse nosso amado irmão? Nós estamos começando a construir uma amizade, né, pastor? Aí, lá, aqui, passamos alguns dias lá, foram 4 dias lá, e agora vai ser um prazer estar aqui conosco. Estenda as suas mãos, vamos estar orando, pedindo que as bênçãos do Senhor estejam sobre este lugar e que a graça do Senhor esteja sobre a vida do pastor Felipe e que ele possa ser um canal de Deus para a nossa vida, amém? Pai, muito obrigado, Jesus, pelo teu filho ter chegado em paz, segurança a este lugar, veio de tão longe para nos abençoar, Senhor. Usa, Deus, o teu servo nesta noite como um canal, instrumento da tua palavra para a tua noiva neste lugar, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam amém. Fique à vontade, pastor. Obrigado. Graça e paz, queridos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Pastor Anderson, ele me convidou em janeiro, e desde então está anotado na agenda a nossa vinda para cá, para estar com vocês nessa noite. Meu nome é Felipe, eu sou pastor de jovens e do louvor lá na Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Na verdade, eu cuido de toda a área de mídia da igreja, toda a área criativa que a gente chama assim lá na igreja. Então, louvor, multimídia, comunicação, algumas outras áreas lá. E eu lidero e pastoreio essa galera toda. E os jovens e os adolescentes lá da igreja também. E a gente tem vivido um tempo muito especial lá em Campo dos Afonsos. Campo dos Afonsos, para quem não sabe, é Marechal Hermes. Marechal Hermes, vocês conhecem? Já ouviram falar pelo menos, né? Ninguém nunca foi em Marechal Hermes? Já foi? Não foi por causa do Carlos Chagas, não, né? Não foi por causa do Carlos Chagas, não, né? Do hospital lá. Porque o hospital Carlos Chagas fica lá. Às vezes, eu conheço o Marechal, já fui para o hospital. Aí, não. Marechal é um lugar muito bom de se conhecer. Tem o hospital, tem o teatro, tem a nossa igreja lá. Então, vale a visita. Assim como vale a visita aqui em Vista Alegre, né? Aqui é Vista Alegre? Então, vale a visita em Vista Alegre, né? Pelo menos você conhece a comunidade. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deus tem feito algo tremendo nesse tempo, para essa geração. Deus tem levantado uma geração que vai transformar a nossa cidade, o nosso estado. Deus tem nos conectado com pastores, com pessoas de todos os lugares aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, no mês passado, eu estava aqui em São Gonçalo, numa outra igreja, num café da manhã, para líderes, para pastores de jovens, e tinha mais de devia ter uns 120 pastores e líderes de jovens, né, na comunidade Rema, aqui em São Gonçalo. Fica perto do centro, acho, de São Gonçalo, né? E muito bom ver o que Deus está fazendo nessa geração. São jovens que vão impactar de maneira tremenda a sociedade, no lugar onde você está, seja ele na escola, no trabalho, na faculdade. São jovens que não vão ser influenciados por essa sociedade, mas que estarão influenciando essa sociedade. Você pode glorificar o Senhor por isso? Sabe o que isso quer dizer, queridos? É que na televisão a gente vê um monte de lixo sendo ensinado, né? Se você pega para ver os ídolos, as referências que a televisão nos mostra, ela vai falar que o certo é você ter mais de uma namorada, mais de um namorado, uma namorada e um namorado. O certo é você ser feliz. Mas Deus está levantando uma geração que conhece a palavra do Senhor, pautada nos princípios
do Senhor e que não vão concordar com aquilo que o mundo tem ensinado, com aquilo que o mundo tem pregado. O mundo tem tentado destruir a família, mas nós como igreja, nós entendemos que a família é a base da igreja, é a base para uma criação sustentável, é a base para que haja educação, para que haja limite, para que os princípios que foram dados por Deus lá no início não se percam. Amém, queridos? Nós lá na igreja, nós temos trabalhado os jovens já há 3 anos, uma conferência que a gente chama de Gênesis. Criados no início com princípios. E a nossa juventude, ela tem trabalhado em cima desses princípios que não podem ser corrompidos, que não podem ser negociados, que eles não podem ser trocados por nada nesse mundo. E nesse ano, na nossa conferência Gênesis, o tema foi: a revolução chegou, dizendo que essa geração tomou posse da palavra liberada pelo Senhor, que diz que eles não vão ceder, que eles não vão ser influenciados por essa sociedade, mas que eles influenciarão essa sociedade, e isso trará transformação, uma revolução, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em Niterói, São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, na nação brasileira, amém? E quando eu falo essa geração, eu estou falando com você que está sentado aqui, é com você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: olha, é contigo. Fala assim, ó, você vai transformar esse lugar. Isso aí. Pode glorificar o Senhor mais uma vez? Aplauda o Senhor. Porque é Ele que tem gerado isso nessa geração. Há um alinhamento entre as gerações, em que os pais estão se voltando para os filhos estão se voltando para os pais. E quando as gerações se alinham, o avivamento do Senhor vem. E quando existe avivamento, há transformação. Quando existe avivamento em um lugar, nada pode continuar da mesma forma. O avivamento do Senhor, quando vem, ele vem para abalar aquilo que deve ser abalado. Porque aquilo que não é abalado, ele fica firme. Então o avivamento vem para quebrar tudo aquilo que não deveria estar, tudo aquilo que não vem do Senhor, para que o renovo, para que a transformação, para que a revolução venha. E revolução, queridos, a gente pensa em revolução, e eu não vou pregar sobre isso nessa noite, mas a revolução, quando a gente pensa em revolução, a gente pensa em quê? Em revolta, em guerra, né? Em morte. Mas a revolução, no original, se você olhar no dicionário, se você olhar a física, na física, quem é que gosta de física? Estudou física na escola? Ninguém, pelo menos 2 aqui gostam de física. Mas a física, ela fala o seguinte, que revolução é a volta à origem. Revolução é voltar à origem. E nós, como cristãos, nós temos que, em todo instante, voltar à origem, porque a nossa origem está no Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, posto isso que Deus tem feito na minha vida, que tem me impactado, que é essa unidade da igreja, porque é através da unidade da igreja que vem a revolução, que vem o avivamento. E vocês fazem parte disso. A igreja do Senhor, porque Jesus vai voltar para a noiva dele. Amém, queridos? E a noiva dele é uma só. Então, não é só a igreja batista. A gente vai estar lá também. Mas a congregacional também vai estar. A comunidade vai estar, o assembleano vai estar. É essa a unidade da igreja. Amém, queridos? E eu fiquei muito feliz de ser convidado para estar aqui no congresso de adoração, de louvor e adoração,
porque eu tenho isso na minha vida. Minha mãe é professora de música, e ela tentou me ensinar quando era pequenininho, só que ela fala que eu não ficava parado, que eu não prestava atenção, que eu era muito bagunceiro. Ela desistiu de me ensinar e me botou na escola de música, logo quando eu tinha uns 5, 6 anos. Mas depois, ela hoje ainda é a minha mentora. Sempre que eu preciso de algum toque de música, alguma coisa assim, sempre falo: mãe, como é que era aquilo? E ela foi minha líder de louvor durante muito tempo, porque ela que começou a equipe de louvor lá na igreja, isso há, sei lá, 30 anos atrás. Não que eu estava no início não, tá, pessoal? Ela começou a equipe de louvor há 30 anos atrás. Eu entrei foi em 2002, em alguns anos. E estou desde 2012 liderando a equipe de louvor lá da igreja. Mas quando a gente para pensar sobre o que é louvor e o que é adoração, e se você começa a buscar o que é realmente a adoração, a gente começa a entender que nós fomos criados para a adoração ao Senhor. Nós fomos gerados para adorar ao Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos, preste atenção nisso aqui, porque se você foi gerado pelo Senhor, se você crê nisso, tudo aquilo que você faz é para a adoração dEle. E olha que interessante isso, porque se você aplaude, é um aplauso para o Senhor. Se você está louvando, você louva ao Senhor. Quando você vai ao trabalho, se você trabalha bem, você está adorando ao Senhor. Tudo que você faz é para a adoração do Senhor. Foi para isso que você foi criado. Então, quando você pega no dicionário e começa a ver o que é adoração, a adoração é o ato ou feito de adorar. Adoração é o ato ou feito de adorar. Mas o que é adorar? Adorar é prestar culto. Adorar é prestar culto. E quando a palavra de Deus fala assim, olha, orai e vigiai. Ou quando a palavra de Deus vai falar assim, ó, que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está vendo o seguinte, que Deus, Ele quer pessoas que realmente tenham uma vida de adoração, que significa o quê? A todo tempo está prestando culto ao Senhor. Você está comigo? Quando a gente começa a pensar sobre o que é realmente adoração, a gente foge um pouco da música. Eu falei para vocês aqui que eu cuido da área criativa da igreja. Toda área criativa é uma expressão da nossa adoração ao Senhor. Na nossa última conferência, enquanto eu ministrava, eu botei uma menina fazendo um quadro, pintando um quadro. Porque ali ela estava expressando uma adoração ao Senhor. E ficou um quadro lindo. A dança é uma expressão de adoração. O louvor, a música é uma expressão. O teatro é uma expressão. São as maneiras criativas que a gente tem para essa expressão da adoração. Mas algo mais importante do que isso é quando a gente entende realmente que o fruto do nosso louvor, o fruto da nossa adoração, ele parte de corações contritos, de corações tementes ao nosso Deus. Mas, pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que se o nosso coração não estiver contrito, se o nosso coração não estiver voltado ao Senhor, tudo o que nós fizermos como arte vai ser apenas arte e não uma adoração. Você pode cantar muito bem, você pode tocar muito bem, e aliás você deve
procurar cantar e tocar, e tudo que você fizer, você deve procurar fazer da sua melhor maneira. Mas a sua melhor maneira não vai subir aos céus se o teu coração não estiver voltado ao Senhor. Quando eu penso em adoração, sobre esse tema, eu lembro logo da Arca da Aliança. Vocês sabem o que é a Arca da Aliança? Israel tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma arma de guerra. Olha que interessante. A Arca da Aliança era uma arma de guerra que Israel usava nas guerras. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor, do Deus de Israel. E você vai ver que Saul, da última vez que ele vai para a guerra, que ele vai sem a direção do Senhor, eles perdem a guerra e a arca ela é perdida. Os filisteus tomam a arca do povo de Israel. Nós temos que entender o seguinte, que a presença de Deus é a arma mais poderosa que eu e você podemos ter. A arca, que representava a presença de Deus, é a arma mais poderosa que eu e você podemos ter. E eu te digo mais, essa presença, essa arca, hoje, ela está dentro de mim e de você. Ela está no seu coração. E essa é a arma mais poderosa. Quando nós temos a presença de Deus em nossos corações, quando nós temos a presença de Deus na nossa casa, quando nós temos a arca de Deus em nossa casa, a adoração do Senhor não cessa. A adoração ao Senhor não cessa. E aonde há a presença de Deus, há transformação. Onde há a presença de Deus, a sua vida prospera. A sua vida caminha para frente. As portas se abrem, os lares são restabelecidos, são restaurados. Quando a presença de Deus está na nossa vida, as coisas começam a andar. Muita gente para no tempo, muita gente pensa assim, puxa, minha vida não anda, puxa, eu tento fazer isso, tento fazer aquilo outro, e minha vida não anda, eu não prospero em nada, eu não consigo completar nada. Porque talvez você esteja buscando algo nas suas próprias forças, nas suas próprias intenções, quando você não está chegando ao Senhor, buscando a presença de Deus, e entendendo o propósito dEle para a sua vida, entendendo o que Ele tem para você. Quando nós temos a arca de Deus, quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, a nossa vida, ela é transformada. Eu quero ler com você o livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Você trouxe sua Bíblia? Pode ficar de pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Vamos fazer o seguinte? Vamos ler o capítulo 6 primeiro. 2 Samuel, no capítulo 6, eu quero ler o verso 12 apenas. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com grande festa levou para a cidade de Davi. Amém? Pai, que a Tua palavra faça morada em nossos corações, Senhor. Que possamos crescer em cima dela. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido. Olha que interessante esse texto.
A arca da presença a arca que representa a presença de Deus, a arca da aliança. Quando Davi soube que a arca tinha sido perdida. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Saul perde a guerra, é morto, a arca vai para os filisteus. O primeiro ponto que eu quero deixar com vocês, e um ponto muito importante. Onde a arca da aliança está, onde a arca da presença está, não tem como servir a dois senhores. Aonde a arca da aliança está, não tem como servir dois senhores. Aonde a presença de Deus está, o mal tem que sair. Lá em 1 Coríntios não. 1 Samuel, no capítulo 5, mesmo assentado, você pode ficar sentado, eu vou ler do versículo 1 a 7. Diz assim: os filisteus levaram, pois, a arca de Deus do campo de batalha em Ebenezer para o templo do seu ídolo Dagon, na cidade de Asdod. Mas no dia seguinte, quando os cidadãos daquela localidade vieram vê-la, logo pela manhã, verificaram que Dagon tinha caído com o rosto virado para o chão, perante a arca do Senhor, e levantaram-no. Contudo, na manhã seguinte, aconteceu a mesma coisa. O ídolo tinha caído novamente sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor. Só que dessa vez, a cabeça e as mãos separadas do resto do corpo, caídas no limiar da porta da entrada. Somente o tronco tinha ficado intacto. É por isso que até o dia de hoje, nem os sacerdotes, nem os adoradores de Dagon em Asdod, quando entram no seu templo, pisam no limiar da entrada. Então o Senhor começou a castigar duramente o povo de Asdod e das localidades circunvizinhas, por meio de uma praga de tumores. Quando o povo se deu conta do que estava a acontecer, ele exclamou: não podemos conservar aqui mais tempo a arca do Deus de Israel, porque a mão de Deus está a pesar duramente sobre todos nós, assim como sobre o nosso Deus Dagon. Queridos, olha que interessante isso. Onde a arca, onde a presença do Senhor está, não tem como o mal prevalecer. O povo filisteu sentiu isso na pele, viveu isso na pele. Eles ganham a batalha, trazem a arca para a cidade deles, botam no templo e o Deus deles cai. Começa a vir praga sobre a cidade, sobre as cidades vizinhas. Sabe o que eles fazem? Eles mandam a arca, botam numa carroça, botam os bois na frente da carroça e soltam a arca. E a arca volta e para lá na casa de Obed-edom, que foi o texto que a gente acabou de ler. O primeiro texto de 2 Samuel. Aonde a presença de Deus está, não tem como servir a dois senhores. Se você quer ter a presença de Deus na sua vida, se a presença de Deus vai estar na sua vida, não tem como você servir a Deus e a outro senhor. Você tem que fazer uma escolha. A presença de Deus na nossa vida, ela vai transformar a nossa vida. Mas para isso a gente precisa fazer uma escolha. Eu falava de uma geração que está se levantando. Eu falava de uma geração que Deus está levantando nesse tempo. Que não vai ser corrompida pela sociedade. Mas para isso é necessário fazer uma escolha. Se você quer ficar com a arca da aliança, ou se você quer servir a Dagon, ou se você quer servir a Mamon, ou se você quer servir a qualquer outro Deus. Mas há necessidade dessa escolha. Aonde Deus está, o mal não prevalece. O mal não prevalece. Quando nós temos a presença de Deus no nosso coração, o mal sai.
E o Espírito Santo de Deus começa a habitar e a transformar as nossas vidas. Eu me lembro que eu morava num prédio e antes de casar, eu nem falei, né? Eu sou casado. Se minha esposa vê isso, depois ela fala, nem falou nada. Eu sou casado, sou pai de 2 filhos, sou casado com a Michele, ela me ajuda muito no ministério. Sou pai do Pedro, de 8 anos de idade, e o Rafael tem 2 anos de idade. E o Rafael está uma espoleta só. Se eu trago eles aqui, o Rafael provavelmente estava subindo em algum lugar aí, e a mãe atrás dele desesperada. Mas antes de eu casar, e eu morava com meus pais, a gente morava num prédio. E a importância de se ter a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Quando você tem isso, o seu lar, a sua vida vira referência. Da mesma forma onde a presença de Deus trazia maldição para aquela cidade que não queria abrir mão do Deus que ela servia. Quando nós servimos a Deus e a Arca da Aliança está no nosso lugar, na nossa casa, aqueles que estão à volta começam a prosperar. E o mal tem que sair. E eu me lembro que a gente tinha uma vizinha, a gente morava no 2º andar e a vizinha morava no 1º andar. E a gente fazia reuniões em casa, culto no lar. E a gente convidava, e aquela irmã do 1º andar começou a frequentar a nossa casa. E a palavra de Deus começou a entrar no coração dela. E Deus começou a fazer uma transformação na vida dela. A chegar ao ponto dela realmente se converter e entregar a vida dela ao Senhor. Mas aonde a presença de Deus está, o mal tem que sair. E ela tinha uma família onde o esposo dela era de uma seita, dessas que o cara pode ter várias mulheres. Feitiçaria, nova era, símbolos. E uma vez a gente estava em casa, eu e meu pai, nós estávamos em casa, e a gente começou a ouvir a mulher chorando e gritando, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu olhei para o meu pai falou, vamos lá ver o que está acontecendo. E nós chegamos lá, a mulher estava tendo um surto, ela estava na cozinha chorando, desesperada, sozinha em casa. E nós entramos, nós começamos a ministrar na vida dela. E Deus começou a mostrar para a gente que aonde a presença dele está, o mal tem que sair. E nós começamos a ver na casa dela símbolos, ídolos. E Deus começou a falar, olha, se ela quer que a minha presença seja aqui, começa a limpar. Começa a limpar. E a gente começou a ministrar o coração dela, falando, olha, começa a tirar tudo aquilo que o teu marido trouxe para a tua casa, que não pertence ao Senhor, que não vem dele, pode começar a limpar, porque isso é brecha. Porque isso é uma legalidade, o diabo só atua em cima da legalidade. E o marido dela, nesse tempo, já tinha saído de casa. E aí ela começou a limpar, a tirar aqueles elefantes hindu que tem. Aqui não tem, né? Graças a Deus, só lá em Marechal tem crente que usa esse negócio. Mas começou a limpar, começou a tirar. Ela tinha um poodlezinho. O poodle já late por natureza, né? Mas o cachorro dela latia muito quando a gente começou a orar por ela. Aí eu falei assim, quem trouxe esse cachorro para casa? Ela foi meu marido. É claro que eu não mandei sacrificar o cachorro, gente, calma. Eu não sei nem que fim levou o cachorro. Mas o que eu quero dizer é que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Paulo, ele vai falar que a nossa guerra vai além, são nas regiões celestiais, é contra principados, contra potestades. São os príncipes, governantes desse mundo. Saul morreu nessa guerra que a gente acabou de ler, porque ele quis tomar a frente
tomar uma posição que não era dele, brincar com coisa séria, isso levou à morte. Quando nós tomamos uma posição diante do Senhor, nós temos que levar isso a sério. Nós temos que levar isso a sério. Mas quando realmente a gente aceita o Senhor e quer a nossa vida transformada, Ele começa a restaurar a sua casa. Você começa a prosperar. Você começa a ter paz, a harmonia. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa. E a empresa tinha, assim, era um salão gigante, né? E quando você realmente faz a diferença no lugar, por causa do Espírito de Deus, as pessoas começam a te procurar. Não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais cheiroso, não é porque você é mais inteligente, não é por nada disso. Mas é porque há uma luz que brilha em você. E eu me lembro que a gente começou a fazer umas reuniões na nossa igreja não, lá no local onde a gente trabalhava. E a gente fazia uma reunião na praça. E quando a gente começava a se reunir e a cantar, então as pessoas chegavam. O gari que estava varrendo a praça, ele parava e vinha. A madame que estava passeando com as crianças vinham. Uma vez veio uma mulher trazida por um cachorro. É verdade, um cachorro mesmo, um cachorrinho, não era um poodle dessa vez, mas era um cachorrinho desses pequenininho. A gente estava lá cantando, poderoso Deus, poderoso Deus. Aí daqui a pouco o cachorro vem e senta na roda. Ele vem puxando, a mulher puxava o cachorro, aí daqui a pouco o cachorro veio e sentou. Ele quase cantou a música, faltou pouco. Acho que ele chegou a uivar. Não, estou brincando, não uivou não. A mulher puxava o cachorro não saía. Eu falei para ela, minha senhora, é melhor a senhora ficar. Deus quer falar contigo, com o cachorro e contigo. E a mulher ficou, e no final a gente está orando por ela, pela casa dela. Por quê? Porque o povo, a criação, ela anseia por isso, pela manifestação dos filhos de Deus. E é por isso que Davi, quando vê que a Arca da Aliança está na casa de Obed-edom, ele fala, eu tenho que ir lá buscar a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai fazer a diferença na minha casa, é a presença de Deus que eu quero, é na presença de Deus que eu quero estar, porque Davi sabia e ele entendia que tudo aquilo que ele tinha, o que ele poderia ter, o que Deus tinha prometido, só vem com a presença de Deus. E ele entende isso. E ele vai até a casa de Obed-edom para buscar a Arca da Aliança. É engraçado que a palavra de Deus fala aqui, em 1 Crônicas vai falar, assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses. E Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. Quando a presença de Deus som. Rapaz, eu pensei que estava chovendo. Eu estou aqui, barulho é esse? É chuva, gente, mas não está chovendo. Vocês estão me ouvindo? Eu falei, cara, está tendo uma tempestade aqui. Eu falei, isso é telha. Mas eu estava falando de Obed-edom, da arca na casa de Obed-edom. Eles prosperaram em tudo. Agora, uma coisa muito importante, e eu quero que você anote. Para termos a presença de Deus nas nossas vidas,
há necessidade de sacrifício. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: há necessidade de sacrificar. Davi, quando vai buscar a arca na casa de Obed-edom, e ele tira a arca de lá, no caminho, o filho de Obed-edom, Uzi, a carroça que carregava a arca, os bois tropeçaram, a arca ia cair, o filho de Obed-edom toca na arca. E Deus mata ele. Deus mata ele. Davi fica chocado com isso. Então ele entende que para ter a presença de Deus, nós não podemos caminhar de qualquer maneira. Uzi, o filho de Obed-edom, ele conhecia a arca, ele conhecia a presença de Deus. Mas mesmo assim, por causa de um erro, por causa de uma falha, ele morre. E Davi entende que para ter a presença de Deus, há necessidade de sacrifício. Então Davi volta, ele vê como que ele tem que fazer para carregar a arca. E lá em 2 Samuel, no versículo 13, no capítulo 6, versículo 13, diz assim: depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. E foi assim até ele chegar em Jerusalém. A cada 6 passos, sacrifício. A cada 6 passos, sacrifício. Muita gente quer a presença de Deus. Muita gente quer que as coisas aconteçam logo, mas elas esquecem que para a gente chegar no fim, há necessidade de trabalhar esse meio. E o meio é o sacrifício. Caminhar, sacrificar. Caminhar, sacrificar. As pessoas querem um final, mas elas esquecem que há toda uma preparação para que aquilo que Deus prometeu na sua vida possa se cumprir. As lutas que a gente passa, as dificuldades que você passa, as dificuldades que nós temos na caminhada, são preparação para aquilo que Deus tem para você no final. Mas muitas pessoas não querem sacrifício. Quando Jesus morre, o que acontece? O véu do templo, ele se rasga. E a palavra de Deus fala assim, olha, o véu se rasga de cima a baixo, e aquilo que estava atrás do véu é exposto. O que ficava atrás do véu era a Arca da Aliança. O que ficava atrás do véu era a presença do Senhor. O que ficava atrás do véu era o Santo dos Santos. E só entrava no Santo dos Santos o sacerdote. E o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele passava 1 ano inteiro se preparando para entrar uma vez no Santo dos Santos. E ele, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Porque se ele morresse lá dentro, as pessoas puxariam o corpo dele. Só que quando Jesus morre, e o véu se rasga, e as pessoas começam a ter acesso ao Pai, à presença de Deus, à Arca da Aliança, isso quer dizer o seguinte, que nós fomos feitos reis e sacerdotes, é o que 2 Pedro vai dizer, nós fomos feitos reis e sacerdotes, assim como Jesus era pela ordem de Melquisedeque, que não tinha início e nem fim. Isso quer dizer o seguinte, que hoje, por meio de Cristo, todos nós temos acesso ao Pai. Isso quer dizer que por Cristo, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Mas só vai ao Santo dos Santos
aqueles que pagam o preço de ser sacerdote. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas que o homem é o sacerdote do lar. Homem, presta atenção. Jovem, macho, preste atenção no que eu vou te falar. Porque a mulher, o dever da mulher, ela é edificar a casa. A sábia edifica e a tola destrói a casa. Mas o sacerdote da casa, o sacerdote, o homem, é quem santifica a casa. O dever do sacerdote para entrar no Santo dos Santos era trazer a santidade. Só entra no Santo dos Santos aqueles que sacrificam. O sacrifício é derramar sangue. O pastor, como é que estava falando no ofertório? Gilberto. Falava da oferta de Caim e de Abel. Para ser aceito pelo Senhor, você tem que ser uma oferta morta. Para ser aceito pelo Senhor, você tem que ser uma oferta morta. E Paulo vai dizer o seguinte: eu morri por Cristo. Cristo vive em mim, né? A palavra de Deus vai falar o seguinte: nós temos que ser sacrifícios vivos, mas Deus só aceita aquele que morreu. Nós somos um sacrifício vivo, porque nós morremos na cruz com Cristo. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Deus tem um chamado na vida de cada um aqui. Às vezes nós cremos, nós temos a vontade de cumprir esse propósito, de cumprir esse chamado. Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão. Deus deu isso para cada um. A palavra de Deus vai falar que Ele te predestinou antes mesmo de você ir no ventre da sua mãe, mas Deus já tinha algo predestinado para você. Não é à toa que você nasceu, não é à toa que você está vivo, não é à toa que você está aqui nessa noite, não é à toa que Deus tem te incomodado. Mas às vezes nós não abrimos mão de alguma coisa que nós damos muito valor, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. O que tinha dentro da Arca da eram 3 coisas. As tábuas da lei, o cajado de Arão que floresceu e o maná que caiu do céu. Essas 3 coisas significavam aquilo que Deus fez por Israel. Significavam que eram experiências que Israel teve com o Senhor. Toda vez que eles olhavam para a arca, eles olhavam para aquelas coisas, eles lembravam: isso foi o que o Senhor fez por nós. Isso foi Deus agindo nas nossas vidas. As tábuas da lei, o maná, que caía todo dia, caía maná. O povo estava no deserto. O povo achava, vamos morrer no deserto. E Deus faz cair do céu maná. Gente, vocês têm ideia do que é isso? O povo estava no deserto, não tinha nada para comer, e Deus dá o maná do céu. Isso pode acontecer na tua vida, não na forma do maná caindo mesmo, né? Mas é aquela provisão. Eu tenho uma experiência, um parênteses, né? Eu morei um tempo em Dallas, nos Estados Unidos. E eu fui debaixo de uma palavra do Senhor.
O meu primeiro dia em Dallas foi um dos piores dias da minha vida. E olha que eu estava cumprindo um ídolo do Senhor. Deus falou assim, vai. E eu fui. E o meu primeiro dia lá foi horrível. Até chegar ao final do dia. Porque Deus cuida de nós. Eu me lembro que o Pedro, meu filho mais velho, estava com 1 ano e 9 meses. Eu não conhecia ninguém em Dallas. Não sabia nem que tinha brasileiro lá. A minha esposa estava nervosa porque ela não tinha dado comida direito para o meu filho. Então o filho começa a reclamar e tal. E ela fica nervosa, fica... Ai. Eu falo, calma, minha querida, ele não vai morrer. Mas mulher, né? Mulher fica, ai, meu filho, não sei o quê. Aí um casal de brasileiros nos pegou, nos levou no Walmart. Graças a Deus pelo Walmart, né? Cara, passamos um tempão no Walmart, porque a gente tinha acabado de chegar lá. Eu morei 3 anos em Dallas, então eu cheguei lá e não tinha nada na casa. Então você tem que comprar a comida, tive que comprar prato. Eu comprei 4 pratos, 4 talheres, porque era eu, minha esposa, se chegasse um casal de amigos, o cara tinha onde comer, né? Eu tinha 4 copos, 4 pratos. Quando vinha mais gente, eu mandava trazer. Traz prato de casa. E aí fomos no Walmart, o casal nos abençoou, nos ajudou demais, nos ajudou. Não, isso aqui você pega, isso aqui você não pega, isso aqui... Porque lá não conhecia. Então, eles ajudaram a gente, ajudaram a minha esposa a fazer a compra. Quando nós chegamos em casa, nós percebemos que a gente deixou no Walmart o saco de leite, de pão, com ovo, com não sei o que. Aí minha mulher já ficou desesperada. O que eu vou dar para o Pedro amanhã? O que ele vai comer? Não sei o quê. Aí eu fiquei, e agora, Senhor? Aí a vizinha de baixo, que era uma brasileira também, antes dela subir, a minha mulher falou assim, eu deixei a massa de bolo, que eu ia fazer um bolo de banana para a gente. Eu falei, bolo de banana? Ela é bolo de banana. Aí a vizinha subiu, bateu na porta. Adivinha o que ela tinha? Um bolo de banana na mão. Aí ela chegou e falou assim, olha, Deus gosta muito de vocês. Aí eu falei, por que, pastora? Raqueline, o nome dela. Eu falei, por que, pastora? Alguém deixou alguma coisa para vocês aqui na porta. Quando a gente foi para a porta, estava lá, saco com pão, com leite, com ovo, com bacon, com suco de laranja, um micro-ondas. Queridos, Deus cuida de nós. Esse foi o meu maná que caiu do céu. O que eu quero te dizer é o seguinte, que a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus nas nossas vidas, ela está cheia das nossas experiências com Deus. Ela está cheia das nossas experiências com Deus. A presença de Deus na nossa vida é relacionamento com Deus. Ela está cheia das experiências tuas com o Senhor. E isso mostra o nível de intimidade que você tem com o Senhor. Isso mostra o nível de intimidade onde Ele quer te levar, aquilo que Ele fala contigo, quem você quer alcançar. Eu falava com vocês que a minha vizinha do primeiro andar, ela começou a receber do Senhor. Mas vários outros vizinhos começaram a vir. No trabalho, várias outras pessoas começavam a procurar a gente para pedir oração. Por quê? Por causa da presença do Senhor. A adoração é uma vida cheia da presença do Senhor. O teu propósito muitas vezes está travado, porque o sacrifício não está sendo pago. E a busca por um relacionamento com Deus não está sendo verdadeiro. E eu quero orar com você nessa noite. Porque é um congresso de adoração. A gente tem que ser impactado, tem que sair daqui sabendo no nosso coração que o verdadeiro motivo da nossa adoração está nele. É por Ele. Todas as coisas vêm dEle. Amém? Fica de pé então para que a gente possa orar.